saudações a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast Conversando no Tom. Esse podcast que tem um oferecimento da Universidade do Estado do Amazonas, através do curso de música da Universidade do Estado do Amazonas e do Programa Profissional de Pós-Graduação em Música da UEA. É uma produção do Laboratório de Práticas, Pesquisas e Ensino Musical, o LAPEN. Nesse primeiro episódio temos aqui como convidado o nosso querido professor, doutor Joel Barbosa. Seja bem-vindo, professor. É um prazer, tá? Bem, começando aqui, a gente pede para o nosso entrevistado, dando saudações, falar um pouco da sua trajetória musical. Acho que é muito importante as pessoas saberem o caminho percorrido para chegar à cadeira que o senhor chegou, ao prestígio que o senhor tem nacionalmente. Então, se eu pudesse falar um pouco da sua carreira profissional, seria interessante para a gente. Antes de mais nada, Fábio, eu quero agradecer o privilégio de poder estar aqui conversando no tom, lembrando que qualquer tom tem dissonâncias e consonâncias, né? Então, e as carreiras da gente, né, de maneira geral, também tem os seus momentos de consonâncias e dissonâncias, né? E é por isso que os percursos são diferentes e são ilustrativos de que país vivemos, né, e do caminho que escolhemos. E quero também parabenizar, né, a proposta de ter o podcast. É importante que o conhecimento da universidade não fique preso nos muros da universidade, mas chegue nas pontas do ensino de música, no nosso caso, né? Assim a gente garante o avanço da música, do ensino da música no país. Eu comecei numa banda, né, na cidade de Piracicaba, em São Paulo, no interior, na banda da Guarda Mirim. A Guarda Mirim é uma entidade voltada para menores carentes, né? Eu vim de uma família onde meus pais não tinham condições de comprar um instrumento para mim e nem de pagar um professor. E a banda, como o Conservatório do Povo do Brasileiro, né, tinha lá um professor, tinha um instrumento gratuitamente. Então eu comecei nessa banda e dessa banda depois tive uma bolsa para estudar no Conservatório de Tatuí. Comecei com a requinta, né? Quem não sabe, a requinta é uma clarineta pequena, né? E teve uma bolsa pela qual eu fiquei em Tatuí, morando, estudando. Quando eu terminei, fui para a Unicamp, fiz o curso de música da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Nesse período não tinha bolsa, eu trabalhava para manter, mas depois eu recebi uma bolsa da CAPES. Na verdade, eu recebi a bolsa da CAPES e do CNPq, escolhi da CAPES, para fazer o mestrado e o doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Washington, né? Eu estou frisando a questão da bolsa porque o investimento no jovem músico, né, não é a bolsa, não, ela é um investimento, né? Ela não é um desperdício de dinheiro, como alguns pensam, não é uma ajuda, não é um investimento pelo qual a área de música cresceu e tem crescido no Brasil. Aí com essa bolsa eu fiz o mestrado e doutorado na Universidade de Washington, né? Fiz em clarineta, mas o meu trabalho de tese foi o método da capa. Aí eu voltei e fui trabalhar na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, onde eu estou até hoje, né? E lá tenho desenvolvido esse trabalho com clarineta, banda e pesquisa de música. Muito bom, Joel, para saber que não é fácil uma carreira de músico, mas ela é totalmente plausível e você consegue chegar onde você quiser sendo músico, né? Isso é muito importante. Nessa segunda pergunta, eu queria que você falasse um pouco como você visualiza a música na academia nos dias atuais e o paradoxo como se fazia enquanto música na academia há 20, 30 anos atrás. Qual é essa diferença, essa coisa que tem do antes e do agora na academia? Você falou 20 ou 30 anos atrás. Como eu sou mais velho do que você pensa, eu vou voltar 40, que foi quando eu entrei na universidade, em Campinas, na Unicamp. No tempo que eu estudava, né, no Conservatório de Tatuí, isso foi no período de 79 a 82, nós, jovens, não pensávamos em fazer uma faculdade de música. O nosso sonho era sair do conservatório e ir estudar no exterior, principalmente na Europa, né? Os colegas todos pensavam assim,
e consegui uma bolsa posterior. A gente ia para o Festival de Campo do Jordão e o nosso pensamento, o nosso ideal era esse. E muitos, quando acabaram ali o conservatório, já prestaram o teste para a Orquestra Sinfônica de São Paulo, do Teatro Municipal de São Paulo, outro para o ZESP, outro para a Orquestra de Campinas, outros para a bandas militares, e já começaram suas carreiras independente da universidade, né? Eu fui um dos poucos que saiu e foi fazer a universidade, né? Mas também não tinha a intenção de fazer a universidade. Então, há 40 anos atrás, eu estou falando da minha experiência, né? A gente não sonhava em fazer uma universidade, e eram muito poucos cursos de música no Brasil. Tinha o da UFBA, já existia, o mais antigo é o da UFRJ, né? Então tinha assim, mas a realidade de nós instrumentistas era realmente ir para fora, depois voltar para tocar numa orquestra, ou às vezes nem voltar, como muitos não voltaram, né? E fazer concursos internacionais, aí começar uma carreira como solista, como alguns fizeram, né? E o curso de 40 anos atrás, você não tinha tantos professores disponíveis para todos os instrumentos. Quando eu cheguei na Unicamp, não tinha professor de trombone, nem trompete, né? Clarineta já tinha, né? E um pouco depois, quando eu volto dos Estados Unidos e vou para a UFBA, já tem uma outra perspectiva acontecendo nas universidades. Os cursos de pós-graduação, né, já estão acontecendo. Mas de uma maneira geral, resumindo, ao longo desses 40 anos que eu tenho acompanhado os cursos de música no Brasil, nas universidades, é mais ou menos o seguinte: hoje você tem cursos de música popular, que foi um avanço muito importante. Você tem professores de quase todos os instrumentos. A quantidade de cursos nas universidades, hoje tem curso de música em todos os estados do Brasil, que você não tinha há 40 anos atrás, há 30 anos atrás você não tinha, né? Sem contar os cursos dentro dos institutos federais, né? E um grande avanço também foi com a lei de cotas, né? Eu lembro quando eu cheguei no curso de música na Federal da Bahia, que você estudou, predominava no curso de música jovens ali de classe média, brancos, apesar de terem em Salvador. Hoje não. E essa entrada, a mais alargada para o curso de música, né, especificamente no curso de música, mas isso aconteceu com outros cursos, foi importantíssimo para o crescimento musical de todos. Porque a gente, dentro de um curso, a gente troca musicalidade um com o outro, a gente aprende um com o outro, a gente aprende com o professor, mas aprende com os colegas, tocando junto. Então essa troca de conhecimentos musicais entre esses jovens de diferentes origens musicais, né? Falando de Salvador aqui especificamente, né? Jovens que vieram da escola pública, junto com esses jovens que já estavam muitos lá, que vieram de escolas particulares, junto com os jovens que vieram de experiências de terreiro, né? Jovens que vêm da música popular. Então essa convivência, essa troca de experiência musical vai além, porque é uma troca de experiência de vida, né? Conhecendo o outro, conhecendo a sua própria cidade de perto, lado a lado, numa sala de aula, tocando junto. Isso cresceu muito, fez crescer muito o curso de música. Uma outra coisa importante que aconteceu, além das cotas, nesse período, né, desses anos, né, foi a pesquisa, né? Quando eu entro na pós-graduação na Bahia, né, temos pouquíssimas pesquisas na área de banda, que é uma área mais próxima de nós. De clarineta, não tínhamos quase pesquisa nenhuma. Tínhamos, até aquele momento, eu acredito, 3 ou 4 dissertações de mestrado, né? Tinha uma tese de doutorado do Maurício, que tinha feito nos Estados Unidos, né? Hoje, tanto na área de banda como na área de clarineta, do instrumento de sopro em geral, né? A pesquisa avançou muito dentro da universidade. Estou falando da nossa área de banda, mas na música em geral. Hoje temos cursos de pós-graduação. Na época, né, estou falando aí há 30 anos atrás, a única pós-graduação do norte e nordeste do Brasil era na Bahia. Hoje só no nordeste você tem vários cursos de pós-graduação em música. Aí você vem para o norte, né, outra também mudou bastante, com o curso de pós-graduação em arte. O Centro-Oeste não tinha nenhuma pós-graduação em música na época,
nos últimos anos tem, tanto em Brasília como em Goiânia. Então, a pesquisa cresceu muito. O que cresceu muito junto com a universidade também foram as associações de instrumentistas, associação de pesquisa em música, a ANPOM, a ABEM, né, Associação de Educação Musical, a Associação de Etnomusicologia. Tudo isso foi porque dentro da universidade haviam pessoas buscando, né, ampliar a pesquisa e ampliar a formação de jovens pesquisadores e professores. Um outro ponto importante que acontece aí, além de cotas, além da pesquisa, a extensão ficou mais ampliada na área de música nas universidades, e fazendo essa relação da escola de música, ou dos cursos de música com a sociedade. E uma última coisa que cresceu muito, e você é exemplo disso, muito dos cursos de música no Brasil hoje tem professores que nasceram numa banda de música. Você conhece na Bahia, professor Celso, professor Lélio, que agora, né, Joatan e eu viemos de banda de música mesmo. Começamos numa banda de música interior. Você começou numa banda de música no interior, né, e hoje é professor daqui. Isso aconteceu em muitos lugares do Brasil. Qual a importância disso? A importância disso é que as bandas passaram a ter mais espaço, além da pesquisa, dentro dos cursos, dentro da universidade. Na Bahia já existia a banda sinfônica, o professor Schwebel, né, o saudoso professor Schwebel, em algumas universidades também, mas hoje isso está mais fortalecido com a presença de professores, e hoje todos eles doutores como você, que começaram na banda de música, fizeram essa trajetória, são professores, docentes, doutores, fazendo pesquisa e fazendo banda de música, e esse retorno não fica, né, volta para a banda. Nenhum de nós que veio de banda faz banda só na universidade. A gente faz a ponte pela extensão com as bandas no nosso entorno da universidade. Maravilha, Joel. Muito reflexivo e muito importante esse ponto que você coloca. E aí eu trago um pouco a gente falando de banda, né? Trago um pouco dentro do método da Capo, né? Já faz algum tempo, né, que foi lançado o método de ensino coletivo, o método da Capo, de sua autoria. E aí, dentro do seu ponto de vista, hoje nas bandas brasileiras, o ensino ou a prática coletiva já está solidificada, ou ainda temos um caminho longo a percorrer? Em se tratando de ensino coletivo de instrumento geral, não só de banda, temos muito ainda a crescer, né? Você pega quase qualquer método coletivo americano, nos Estados Unidos, eles têm, além do método físico em papel, você vai ter um apoio, um suporte na internet, com sites, vídeos, áudios, tem uma série de, né? E os nossos métodos, temos hoje no Brasil, acho que são 5 ou 6 métodos para ensino de cordas, só papel ou PDF. No caso do meu método também, os 2 da Capos que eu tenho de banda, só tem papel. A banda marcial, que é do colega lá de Marcelo, não sei se é o sobrenome, Eterno, né? O dele também, só tem papel. Os métodos estadunidenses já começaram a ter suporte de fita magnética desde a década de 80. Depois eles tiveram suporte com DVD, com CD, hoje com sites, né? Então, assim, nós ainda estamos... Mas, assim, tem uma vantagem também nisso. A gente tem um papel, mas a gente está mais juntos. Porque é para fazer, tem que estar junto. A gente aprende um com o outro. E quando você tem o suporte de vídeo e tocar junto, tocar com playback, por exemplo, o aluno está em casa estudando. É bom, mas o mais importante é estar junto tocando. Então, isso é uma coisa a crescer. Agora, voltando especificamente para a banda, né? Mas também o ensino coletivo em geral. Quando minha tese, como eu falei, foi sobre ensino coletivo, quando escrevi o da Capa. Quando eu chego no Brasil, chego na Bahia mais especificamente, em 1995, né, e falar de ensino coletivo, havia um descrédito na potencialidade, ou mesmo na eficiência de se ensinar um instrumento numa banda com todo o instrumento junto. Então, assim,
se acreditava que o ensino individual dava resultado, o ensino coletivo não. Havia um certo preconceito até do ensino coletivo, porque a nossa tradição histórica de pedagogia, de instrumentos de banda e de orquestra também, né, cordas também, vem via o Conservatório de Paris, né, que o nosso primeiro conservatório no Rio de Janeiro traz essa tradição. Então, quando você fala de ensino coletivo, hoje não. Com o ENESIM, que é o Encontro Nacional de Ensino Coletivo do Instrumento Musical, nós estamos na 10ª vez, né? O ano passado foi o 10º encontro, a gente faz a cada 2 anos, então 20 anos fazendo isso. Então, mudou. Hoje, esse preconceito passou, né? E as pessoas acreditam que é possível ensinar, né, e aprender coletivamente. Eu lembro quando eu estava trabalhando em cima do método nos Estados Unidos, né, e teve lá um grande trompetista, Alan Visuti, né? E aí, conversando com ele, ele falou assim: eu comecei no ensino coletivo, muito mais tarde comecei no ensino coletivo, como é que não dá certo? Eu sou capaz de citar uma série de grandes solistas internacionais que começaram no ensino coletivo, né? Mas isso no Brasil era muito complicado ainda, era, né? Agora, eu acredito que a maioria parte das bandas no Brasil, de ponta a ponta, há isso principalmente pelo trabalho feito nos cursos de música das universidades, né? Aí há um crédito maior. Agora, isso foi uma etapa que nesses anos foi vencida. Agora, quando se fala para o futuro, né, eu acredito que o futuro, né, mais à frente até, que os Estados Unidos também ainda não está fazendo isso ainda, é o apoio, o assessoramento do ensino coletivo com a inteligência artificial, né? Há muito trabalho sendo feito com a inteligência artificial, com música, que não substitui o lado a lado de tocar junto e de aprender junto, não substitui, isso aí é insubstituível, né? Assim como o curso à distância não substitui o aprendizado de um com o outro dentro da universidade, né? Mas o suporte que a inteligência artificial pode dar é muito grande, né? Você consegue fazer pesquisas assim, você consegue pegar 1000 frevos, por exemplo, analisar esses 1000 frevos de uma maneira muito rápida, tentando identificar características musicais daquele frevo, né? Com inteligência artificial, o que na mão vai ser muito complicado. Você pode pegar gravações de grandes solistas, né? Analisar milhares de gravações e chegar a resultados de pesquisa muito rapidamente com a inteligência. E a partir daí construir, né, processos para construção de performance, estou falando, né? De compreensão de estilos composicionais, né? E a partir disso aí, vamos dizer assim, um aluno lá no Japão vai aprender a tocar um choro, tocar um frevo. Quando ele toca, a inteligência artificial alimentada pelo estilo de performance dos maiores frevistas ou maiores chorões, vai dizer, essa nota está muito longa. Vamos dizer assim, o mesmo choro, né? Um choro de clarinete, chorando baixinho, por exemplo, né? Gravado por grandes clarinetistas, mais de 10 gravações excelentes. Quando você analisa ali, você tem um perfil de performance que acaba ditando o estilo. Qualquer uma maneira nova desse estilo, de tocar o choro, tocar esse chorinho especificamente, né, vai vir a partir disso aí, né? Ninguém inventa algo contrário, da continuidade. Então, a inteligência artificial ela pode ser um recurso para se ensinar até mesmo estilos, né, de corrigir estilos, sem contar o básico, né, de fazer a nota, valor da nota, ritmo, duração. Eu estou falando assim, a gente pode ir além, porque como uma ferramenta de pesquisa, ela tem capacidade de... O que um grupo de pesquisa com 10 professores de música fariam para analisar essas gravações auditivamente, levariam aí... Imagine analisar 1000 gravações de choro, né, com 10 pessoas. É difícil. Quando você desenvolve o aplicativo, põe na especial e põe a gravação, aquilo ali, rapidamente, você vai ter já um banco de dados enorme, né, para entender os processos de performance. Estou falando de choro, mas poderia ser de qualquer outro gênero. Bom demais, bom demais. Já que você falou em inteligência artificial, a modernidade está aí, né? O futuro já está aqui com as plataformas digitais, com as telas, com os aplicativos.
E aí eu queria entrar num cenário de uma pergunta bastante interessante, que seria, com a sua visão, né, com o avanço das tecnologias, se você acredita que estudar um instrumento musical contribui para diminuir o uso de telas pelas crianças e adolescentes. Hoje é praticamente um problema de saúde pública, que são as telas, né? As crianças estão muito ligadas nas telas, nos celulares, nos tablets, nos computadores. Você acha que a música pode contribuir para diminuir esse uso excessivo das telas? Eu acredito que, pelo menos em 3 frentes, a educação musical pode contribuir. Estamos falando de crianças, mas a gente sabe que não são só as crianças. São as crianças, são os filhos, são os pais que estão na frente, na mesma mesa, o pai comendo, olhando a tela, já vendo o trabalho, o menino vendo a tela para pegar a última notícia que saiu, para chegar na escola e saber o que vai conversar com o coleguinha, né? Então, a tela está ali, é no celular, no tablet, seja onde for, né? Primeiramente, assim, se a atividade musical, como eu falei, ela é presencial, ela é com todo mundo junto, lado a lado, tocando junto, naquele período, esse jovem não vai estar na frente da tela. A não ser se você falar assim, todo mundo põe o celular na frente aí, a partitura está no celular. Mas é um uso diferente já do celular. Se você, como eu falei, do assessoramento com playbacks, mesmo com vídeo aulas de música, os métodos individuais ou coletivos, tiver isso, ainda assim ele vai estar usando a telinha ali com outro sentido, né? Para aprendizado, né? Vários filmes saíram por aí mostrando esses sites, esses trabalhos são feitos no sentido de atrapalhar, eu diria assim, a formação desses jovens, induzindo-os para pensamentos e idealismos, né, na contramão da sociedade, né, violentos, inclusive, né? E no caso usando o celular, o computador, né, como videoaulas para música, já é um momento que está na frente da telinha, mas não está, né? Mas eu insisto ainda na aula presencial. E por último, se a maneira, vamos dizer, se o conceito de educação musical, de fazer música, ele tem como objetivo a compreensão de quem somos nós e que onde nós moramos, isso dá uma outra dimensão também para a tela. Porque, por exemplo, um exemplo rápido assim, quando a gente toca com os meninos ali, uma das primeiras músicas que a gente toca no ensino coletivo é o berimbau, né? Berimbau, berimbau, beriba, beriba, berimbau. E a gente conversa, de onde vem essa música, de onde veio isso? E eles compreendem, isso veio da África. A origem dessa música, quem compôs? Não tem compositor, é ancestral. É uma música ancestral, não chegou. E ao atravessar o Atlântico, a maioria deles morreram, estão lá no fundo do Atlântico. Esse tipo do berimbau, como um símbolo da música afrodiaspórica, suportou 300 anos de escravidão no Brasil. Aí sofre depois ainda a perseguição policialesca, a capoeira. Hoje a capoeira, né, é patrimônio mundial pela Unesco, é uma vitória da resistência. Então, quando você trabalha a música com uma compreensão da história, e ao tocar essa música, que eram 2 notas, 4 compassos, aquilo toma uma dimensão diferente do que tinha antes. Ela toma um significado musical mais profundo, de compreensão de que país é esse que eu moro, que história é essa, e como isso me bate, sendo negro, ou sendo branco, ou sendo pardo, né? E que país é esse, e o que a gente faz com esse país. Quando essa educação musical ela tem uma roda de conversa, e o repertório escolhido, ou para apresentar no palco, ou para trabalhar na sala de aula, é para compreensão, consciência dessa cidadania brasileira, compreensão de país, né? A tela toma um segundo aspecto. Porque a gente está pensando aí, né? E construindo cidadãos mais conscientes, né? E no viés, um viés musical, é um viés racional e um viés que bate pela emoção. Ao tocar isso, né, ao viver isso, é uma compreensão, como diz David Elliott, única que a música traz, que as outras, a matemática traz uma compreensão de quem somos nós, específica pela matemática. A biologia, uma outra dimensão, né? A
a retórica, faz-nos compreender por outro caminho, a filosofia. E a música é uma inteligência única, né, musical, a inteligência musical ela é única, e ela nos ajuda a entender quem somos nós de uma maneira única. E esse entendimento, se eu consigo dizer, ele pode também, a partir dos significados e valores que você atribui pelo fazer música, nesse sentido, você passa assim, então que valor tem essa tela para mim? Essa tela de celular, como ela se relaciona comigo, né? O que é mais importante, eu estar junto com meu amigo, irmão Fábio, tocando ou vendo o TikTok, né? Ainda que cada coisa tenha o seu lugar, mas essa dimensão dos valores, né? A educação musical pode trabalhar, desde que quem está na frente, o professor, né, saiba direcionar, e a educação musical tenha como objetivo, como princípio, né, a formação cidadã, né? Bom, muito bom. Eu vou abrir agora para perguntas, e aí eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para o professor Joel nesse sentido. Oi, boa noite, me chamo Alain. O senhor falou sobre essa questão da inteligência artificial e como uma abordagem mesmo de ensino, tanto prático como teórico. A minha pergunta é se o senhor, então, como uma vasta experiência sobre essa questão da metodologia, né, como se faz para associar a resposta dessa inteligência artificial com a experiência que o professor já tem agregado. Porque é claro que quando um professor vai dar uma aula, por exemplo, ele vai filtrar toda essa questão que a inteligência artificial dá para ver se é adequada àquilo que vai ser abordado na proposta. Só que, até então, como a gente sabe se realmente é fiel essa resposta dela? Porque se a pessoa está procurando isso, é porque alguma coisa está faltando ali no processo dela. Beleza, ninguém sabe de tudo. Mas aí a questão é, realmente, como se faz o que eu quero saber no caso, no fundo, como é que a pessoa vai entender o processo que a inteligência faz de abordar a prática disso. Boa pergunta, né? A confiabilidade na resposta da inteligência artificial depende de como ela é alimentada com os dados, né? Nós não temos ainda trabalhos suficientes, por exemplo, para confiar. Se você tocar um frevo, como eu falei, que a inteligência artificial vai poder te ajudar. Você fala assim, eu estou em Manaus, nunca ouvi uma orquestra de frevo ao vivo, só ouvi gravação, né? Nunca toquei para um mestre de frevo. Será que a inteligência artificial pode substituir um mestre de frevo? Eu não sou um mestre de frevo, o professor Vadim também não é mestre de frevo, né, Vadim? Mas nós temos um colega clarinetista que é um mestre de frevo excelente, que é o Randenberg, lá de Pernambuco, por exemplo. Ele te ouvindo, pela experiência dele de frevo, ele vai ter como te ouvir e te ajudar a você tocar um frevo melhor, né, do que você está tocando hoje. Assim como um professor experiente com Mozart, né? Estou falando Mozart, né? A gente chama que é aquele que é o insider da cultura, daquela prática musical. Ele vive aquela prática, ele tem aquela prática, certo? A inteligência artificial, ela não tem essa prática. Ela nunca sentou numa orquestra de frevo, nem tocou Mozart, né? Então, como que a gente alimenta ela? É aí que tem que ser desenvolvido pesquisas e trabalhos com... você desenvolve um aplicativo de pesquisa para análise de performance. Isso já é muito fácil de fazer. Tem poucas pessoas fazendo, e que estão fazendo não divulgam ainda. É uma coisa, capitalismo, né? Mas a partir de que você desenvolve a ferramenta de análise, ela vai analisar estilos, maneiras de tocar um gênero ou outro, como o caso do frevo. A partir dessa pesquisa, a gente alimenta a inteligência artificial. Quando ela ouve você tocando ou eu tocando, né, um frevo específico, ela consegue identificar os padrões que estão ali. Por exemplo, um frevo como papá, 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 né? Quando você toca papá, 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 ela vai perceber logo a diferença, porque, né, são dados. Ela vai assim, essas notas têm que ser mais longas, papá, 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 essas cinco, papá, 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 né? Então isso é muito
fácil dela responder. Só que ela só vai saber quando a gente alimentar. Então, assim, é um longo percurso ainda para criar, fazer essas pesquisas para alimentar a inteligência artificial. Ainda não dá. Depende de nós, universidades, recebemos apoios financeiros, não sermos só música, tem que ser interdisciplinar, tem que ter pessoas de informática, bom, né? Processos interdisciplinares para criar isso. E não existe, tem muita pesquisa na música com inteligência artificial, mas ainda pouquíssimas nesse sentido, né? Tem até revista específica de música e inteligência artificial. Então, assim, quem sair na frente, né, com essas pesquisas, né, certamente vão ter um apoio maior na frente. Mas assim que sair na frente, ninguém vai fazer isso com a música brasileira. Quem vai fazer com a música brasileira? Somos nós, né? Então, temos métodos e métodos para ensinar a tocar jazz. E quantos métodos nós temos para ensinar a tocar choro, tocar frevo, tocar carimbó? Né? Obrigado, Gessé. Mais alguma pergunta? João. Bom, meu nome é João Vitor. Primeiramente, minha pergunta para o senhor é uma pergunta bem simples. Qual foi o principal princípio para você ter criado o método da capa? Eu não sei se isso é um princípio que eu vou dizer, mas foi o principal motivo, né? O da capa tem vários princípios pedagógicos que fundamentam ele. Eu comecei a aprender na maneira tradicional da banda, aprender ali dividir a partitura, né? Com o Bona, que a gente usava, né? Né, Gilson? Aí depois do Bona, a gente tocava o método de clarinete, que é tradicional, o método closé. O professor Vadim, não sei se na Rússia usava também o closé ou não, também usava o closé, né? A gente usava o closé, um pouco do nabor, que não tem melodias, mesmo quando tinha alguma melodia, era uma melodia da França de 1840, não tem nada a ver com a minha cultura, né? Então eu aprendi desse jeito. Quando eu comecei a tocar lá na frente, depois que tem um pouco de técnica, aí ia tocar o repertório da banda. Bom, eu estava dando aula, né? Eu tinha ali, fazia Unicamp, tinha uns 19 anos, estava dando aula para jovens, né? Em Nova Odessa, né? Para jovens da banda de música, lá tem uma banda que era uma banda municipal, todo mundo ganhava para tocar, eu tocava na banda e dava aula para os meninos lá. E dando aula, a gente estava, eu e o maestro, Márcio Beltrame, estávamos experimentando um método coletivo americano, da Hal Leonard, um método da década de 60. E fui tocando o método com os meninos ali. Eu digo meninos porque não tinha meninas na banda naquela época, né? E aí começamos a tocar uma música que eles não conseguiam ler, estava tudo em inglês, né? Começava aí, que já era estranho, né? Tudo em inglês. Mas começaram a tocar aquela música. Aí eles começaram a descobrir que música era essa. Aí Jingle Bells. Jingle Bells. Quando eles conseguiram tocar, o sorriso era outro. Aí tocou outras músicas. O método vai uma nota, duas notas, três notas. Quando o Jingle Bells tem 5 notas. Até ali, nenhuma música foi conhecida deles. Eram músicas americanas, né, conhecidas nos Estados Unidos. Esse método da década de 70 não tinha música brasileira. Nenhum método americano tem música brasileira até hoje. Aí, quando acabou a aula, eles estavam felizes porque tocaram uma música que eles conheciam. E um menino veio e perguntou assim: professor, eu posso levar a minha clarineta para tocar para minha mãe? Aí eu percebi, assim, tanto tempo, né, para a gente chegar nisso. Aí o outro também quis levar o instrumento para tocar aquela música para a mãe dele. Eu falei assim, alguma coisa está errada na maneira que a gente ensina, de pegar um método X ou Y, pegar um arban, pegar o closé, pegar o tafanel de flauta e ficar com o método de 200 anos atrás, insistindo na técnica, e sendo que quando o menino tem 5 notas, ele pode tocar uma música e aquilo tem um significado para ele, uma importância que envolve a família, isso porque era Jingle Bells. Eu pensei, imagine se fosse Cai Balão, se fosse Marcha Soldado. Eu falei, a gente precisa desse método. Mas a ideia não era minha. O professor Coelho, o saudoso professor Coelho, que era diretor do Tatuí,
A primeira vez que ele trouxe o método coletivo em Tatuí, rapidamente ele levou, a gente leu na banda ali, né? Só lemos rapidamente uns textos do método. Ele falou, ele deu uma dica, ele falou assim, a gente precisa ter alguma coisa assim, né, com música brasileira, né? E assim como o repertório de banda, né, que o Gilson faz maravilhosamente bem com arranjos e composições, né? Então foi esse o princípio de conhecer o desconhecido através do conhecido. O desconhecido era a clarineta, porque ninguém nasceu assim, ou assim com a flauta, ninguém nasceu assim, ninguém nasceu segurando trompete ou trombone, ninguém anda na rua assim, né? Ninguém anda na rua soprando, né? Então assim, esse é o desconhecido, é o instrumento, essa relação com o corpo e o instrumento. E a outra coisa que é desconhecida é a própria partitura. Mas o conhecido, nesse caso, é o Jingle Bells, que gerou uma motivação para estudar, para praticar, para fazer música, né? Então, partir da nossa cultura para aprender, para se musicar, para se conhecer, né? Aí não só na técnica do instrumento, na partitura, mas na criatividade musical, na improvisação, na composição e tudo mais, né? Obrigado, Joel. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. Eu já agradeço imensamente a você. Deixo para você falar suas últimas considerações aqui para esse nosso primeiro episódio. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, Fábio, que esse primeiro episódio seja o primeiro de uma longa série, né? E que possa contribuir mesmo aí com a contribuição que a universidade pode dar para o avanço do ensino da música no país. Obrigado, Joel. Esse podcast, o Conversando no Tom, tem o oferecimento da Universidade do Estado do Amazonas, do curso de música da Universidade do Estado do Amazonas e do Programa Profissional de Pós-Graduação em Música da UEA, e também é organizado e dirigido pelo Laboratório de Pesquisas Práticas e Ensino Musicais, o LAPEN. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.